Iniciando aqui a gravação hoje, 6 de agosto, a gente começa uma nova série de estudos bíblicos, falando aí sobre a mente humana e as guerras espirituais. Vamos falar sobre muitos assuntos, não vai ser um estudo curto, vai tentar aprofundar o máximo que der. Vamos falar sobre suicídio, uma questão que sempre fica, né? A pessoa que se suicida, ela perde a salvação, Marquinhos? Não responda, Marquinhos. Deixa para daqui a pouco, quando chegar a hora, e você comenta. Não vamos dar esse spoiler aqui antes do tempo, né? Mas vamos falar também sobre um cristão, uma pessoa que se converteu, que entregou a vida para Jesus. Ela ou ele pode ser possuído por um espírito maligno? É uma questão que a gente vai discutir aqui também. Tá? Então, a aula vai longe, assim. A gente não vai terminar em agosto, a gente vai estender um pouco mais, mas eu acho importante a gente tratar esse assunto, porque é um assunto que nos diz respeito como cristãos e nós precisamos saber. Então, eu vou colocar aqui na telinha para a gente ver os slides e vamos lá para o nosso estudo bíblico. Maravilha. Então, deixa eu só mudar aqui o ponteiro, ficar aqui direitinho. Trocar aqui as telas, bem, eu estou vendo as telas ali. Vou tirar esse, aí eu fico com um pouco mais de visão aqui. Muito bem. Para começar, tem um texto que eu acho que é super importante da gente ter aqui em mente, que é esse que está em Gênesis, lá no capítulo 2. Quando o Senhor, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então, aqui, texto bem no comecinho das escrituras, lá em Gênesis, no capítulo 2, que diz como que nós nos tornamos seres vivos, né? Seres viventes. Né? A gente ainda vai voltar nesse texto em outros momentos da aula, mas é impressionante que na criação, uma das coisas que Deus nos deu foi a consciência. Nós temos consciência, nós temos essa capacidade de se perceber como seres vivos. Tá? Se você imaginar, por exemplo, o João de Barros, o passarinho. Já viu o João de Barros, Marquinhos? Ao vivo e a cores, não, né? Mas imagina, né? O João de Barro, ele faz a sua casinha lá, né? Certo, dona Júlia? Pega lá o gravetinho, vai o barro, monta e lá e fica. Não é verdade? Lá ele põe seus ovos, lá ele vive. O ser humano, no lugar do João de Barros, do João de Barro, faz o quê? Um condomínio. Aluga, vende, né? Porque não pensa como um passarinho pensa. Não, estou fazendo aqui para ficar. Não. Tem um outro tipo de pensamento. Tá? Se você pensar, por exemplo, na aranha, que é um inseto, ver um canto ali, ela vai montar a sua teia. Sempre do mesmo jeito. Tá? Por mais que ela tenha uma certa capacidade de tecer, né, a sua teia ali, mas ela sempre vai fazer daquele jeito. Agora pensa num tecelão, que também vai pegar um fio, que também vai tecer ali uma manta, um cobertor. Ele não precisa fazer exatamente da mesma forma. Aliás, ele vai desenvolvendo técnicas de tecelagem que vai fazendo com que a trama, né, o fio, vai ficando cada vez mais sofisticado, né, cada vez mais, né,
bonito, porque o ser humano tem essa capacidade de ter consciência do que é e do que não é, do que fica melhor, do que fica pior, tem a consciência do certo e do errado. Então, esse é o ser humano. Deus, quando nos criou, ele nos criou de uma forma muito complexa. Não somos simples, né? Nós somos complicados em muitos sentidos, né? E essa complicação, ela se torna mais acentuada ainda a partir do momento que o homem peca, né? E esse pecado faz com que ele tome todo tipo de decisão, algumas certas, algumas erradas, algumas muito erradas, inclusive. Mas, de certa forma, essa consciência para o certo e para o errado é uma coisa que nós temos, né? Nós somos uma raça, né? Um conjunto de seres que fazemos guerras por interesses, destruímos o nosso ambiente, destruímos pessoas, os nossos semelhantes, né? Coisa que é muito particular do ser humano, essa complexidade de olhar o mundo e de ter inveja, de ter rancor, de ter empatia, mas ao mesmo tempo de ter desprezo, né? Então, essa é a complexidade que nós somos e temos. E essa complexidade, ela acontece principalmente aqui, né? Na forma como nós pensamos e como a gente enxerga o mundo que está ao nosso redor. E quando a gente pensa no mundo, o mundo ele tem uma história. Desde a criação até hoje, a gente vê que o mundo ele está correndo e construindo uma história mais recente, não tão recente, muito antiga. E essa história, né, ela de certa forma nos impacta, né? Se você pensar, por exemplo, que daqui a 30 anos, eu vou jogar mais longe, se você pensar que daqui a 50 anos, talvez alguém numa sala de aula esteja estudando a pandemia do Covid, né? E fica imaginando, nossa, quanta gente morreu, né? Quanta gente que passou mal. Só que está tão distante para eles que é só história. Para nós não é história, para nós foi uma realidade que acabou há pouco tempo. Então a história, ela nos conecta com o passado, às vezes para nos questionar, nossa, por que foi desse jeito? Por que foi daquilo? Ou também para nos ensinar, não vamos fazer igual, não podemos agir dessa maneira. Só que como seres, né, a gente tem uma questão, e aqui eu não trouxe uma história muito longa, né, trouxe uma história um pouco mais curta, porque a, a humanidade ela pode sempre ser agrupada em gerações. E cada geração ela leva para a geração seguinte um tipo de legado, né, um tipo de experiência que vai. E recentemente, talvez não tão recentemente, as gerações elas estão agrupadas em 5, 6 tipos. Isso é um propósito até para poder se estudar, né? Cada geração. Se você não determina um pouco o momento daquela geração, fica difícil de saber, né, e de estudar essas gerações e entender por que as pessoas eram daquele jeito, por que elas faziam o que faziam, né? E eu trouxe esse material para dividir com vocês, porque para a gente entender quem nós somos como seres, como indivíduos, a gente não pode esquecer que nós estamos inseridos num contexto social e não apenas num contexto espiritual. E este contexto social, ele nos influencia, tá? Para bem ou para mal. Se a gente entender um pouco deste contexto, a gente vai conseguir entender as nossas reações
e também as reações daqueles que estão ao nosso redor. Só que esses contextos, eles são percebidos de forma muito diferente. Se você vê uma situação, você pode achar bom. Mas a mesma pessoa vendo aquela situação pode não achar tão bom assim. Porque nós somos suscetíveis à forma como a gente interpreta as coisas, como a gente observa. Né? Se você vê uma criança no supermercado esperneando, né, você vai falar assim, nossa, mas a criança não tem mãe, não tem pai, fica aí largado, né? Aquilo vai te incomodar. Agora, se você for o pai ou a mãe daquela criança, você vai interpretar de uma outra forma. Então, quem está olhando de fora tem um contexto e tem uma interpretação. Quem está olhando mais de perto tem outro contexto e outra interpretação. E a história, ela causa isso na gente. Por exemplo, né, a gente teve lá em 1945 o final da Segunda Grande Guerra Mundial, né, nazismo, holocausto, gente morrendo. Então, imagina as pessoas que nasceram naquela época, no finalzinho da guerra, e que cresceram nessa época. Para aquelas pessoas, qualquer notícia de que, olha, aquela nação, né, começou a discordar da outra do lado e a pessoa que nasceu naquela época, ai meu Deus, vai ter outra guerra. Aí vai acontecer tudo de novo. Né? Para nós, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, é só história. Né? Se você não tem alguém que vivenciou aqueles fatos, para você está muito distante, muito desconectado. Né? No Brasil, né, não é um país que tem um histórico de guerra, mas a gente teve o regime militar, né, onde para uns foi um tempo muito complicado, para outros não, porque, de novo, é uma questão de interpretação e a gente precisa, né, entender que isso é inerente do ser humano, né, interpretar as coisas pela sua ótica. A gente teve também no finalzinho dos anos 80 a queda do Muro de Berlim. Isso aqui para mim é uma lembrança que eu tenho muito viva, né? Assim, de estar na TV e ver as pessoas em cima do muro, né? Quem morava do lado da Alemanha Oriental abraçando quem estava do lado da Alemanha Ocidental, as pessoas andando, os soldados em cima do muro fumando, porque antigamente eles estavam ali para tirar no primeiro que tentasse atravessar. E agora eles estavam deixando passar à vontade para os dois lados. Isso aconteceu, né, em 89. Né? 2001 a gente teve o ataque das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Né? Aquela cena que icônica, né? Você vê o avião se chocando na torre e você fica imaginando, meu Deus, o avião bateu na torre. Você nem para de pensar, a torre cai. Você fala, meu Deus, a torre caiu. Né? Uma cena chocante, vista, né, e revista aí milhares de vezes. E em 2020, né, a gente teve a crise, né, sanitária aí da pandemia, Covid. Né? Pensa nas primeiras semanas, né, daquela época. A gente imaginava que vai passar rápido, né? Logo, logo tá tudo normal. Mas aí a gente começava a ver o número de pessoas infectadas crescendo bastante, o número de pessoas morrendo também crescendo, os hospitais em crise. Você imagina, meu Deus, vai acabar tão rápido. Passou um ano, passou o outro, e a gente vê que essa foi a realidade que a gente enfrentou há pouco tempo atrás. Então, tudo isso que eu falei para vocês, e aqui eu trouxe apenas alguns exemplos, a gente poderia, né, falar muito mais desses eventos aqui, eles definem a humanidade, eles formatam, né, o ser humano de alguma maneira, para bem ou para mal.
E quando a gente estuda as gerações, a gente precisa entender que as pessoas, elas, de certa forma, acabam sendo influenciadas por esses eventos. Umas um pouco menos, outras um pouco mais, mas alguma influência tem. E os pesquisadores, eles olham isso exatamente para entender as pessoas. E uma forma que eles fizeram foi de agrupar a humanidade em gerações. Então, aqui eu trago o primeiro exemplo, né? Aqueles que nasceram antes de 46, né, são chamados aí de geração silenciosa. Hoje são pessoas que estão acima dos 76. E por que eles têm esse nome, né? Porque foram pessoas que ou nasceram ou cresceram na época das guerras mesmo. Ouviam de perto, ouviam de longe, conheciam, né, refugiados, né, tanto no Brasil quanto em outros países. Então, pessoas que têm uma lembrança de uma época onde não tinha tanta tecnologia, onde as coisas eram muito manuais, tudo era muito associado com a palavra, né, porque você não tinha onde registrar. Né? Você não tinha um celular para anotar o número da pessoa. Então, ou você anotava num papel, quando tinha um papel para anotar, ou você tinha que lembrar. Então, era uma geração que o principal diferencial deles era reter conhecimento. Tinha que saber muito das coisas, tinha que aprender muito. E não tinha, né, o mesmo nível de tecnologia que a gente tem hoje. Essas pessoas atravessaram esse período até chegar nos dias de hoje, que foram as que mais observaram transformações, né, que aconteceram na nossa sociedade. Por exemplo, o rádio. Quando o rádio chegou. Eu, quando nasci, já tinha rádio. E a TV? Eu, quando nasci, já tinha TV. Podia ligar. Né? E quando ela ficou colorida, aí colorida acho que eu já lembro mais, não sei. Mas essa geração é uma geração que tem uma história e uma bagagem incrível. E agora, o que acontece? A humanidade, nos dias de hoje, começa a colocar essa geração de escanteio. Para os mais novos, os mais velhos parecem que não têm importância. Vou colocar entre aspas aqui, eles são um fardo. Os mais novos olham dessa forma. E enxergam os mais velhos, como, né, pessoas que não conseguem mexer num celular. Mas não conseguem mexer tão simples. Né? Mas a gente esquece que essas pessoas têm uma história e uma memória que nos permite conectar com o passado. Então, elas são extremamente importantes para lembrar de transformações que, para nós, no século 23, ou no século 21, 2023, são apenas história. Continuando, entre 46 e 64, começou a surgir nascer, né, uma nova geração, que é a geração chamada de Baby Boomers. São os filhos daqueles que começaram a nascer depois das grandes guerras. A humanidade, depois da guerra, ela prosperou, porque a guerra trouxe muita inovação tecnológica. Processos começaram a ser mais industrializados, novas técnicas de administração começaram a surgir, e os baby boomers, que hoje têm entre 59 e 77 anos, são aqueles que, né, ou estão pensando, né, nos dias de hoje, ou são aqueles que estão, de repente, liderando grandes empresas, ou criaram seus próprios negócios, estão pensando, de repente, se aposentar no curto, médio prazo, mas são aqueles que mais influenciaram as gerações seguintes, porque ao longo dos anos 50, 60, eles estavam, né, nas principais posições de comando. Depois a gente vê
uma outra geração chamada geração X. E essa geração X, ela começa em 65 e vai até o início dos anos 80. E as pessoas dessa geração têm aí entre 43 e 58 anos. A geração X é a geração, né, se a gente colocasse isso numa curva, talvez é a geração que tem mais pessoas no momento hoje. Eles foram muito conectados com a geração anterior. Então, os baby boomers são forte referência para essas pessoas. Então, né, é uma geração que pensa muito, porque meu pai fez isso, minha mãe fazia desse jeito. Então, eles lembram muito do passado, eles lembram muito tem muita conexão com a geração anterior. E eles são uma geração que hoje começam a ascender para as principais posições de liderança e de poder, tá? E eles também têm o privilégio de ser a conexão entre o passado e o presente, porque eles têm essa influência dos baby boomers, né? Dos avós, dos pais, e ao mesmo tempo eles viram muitas transformações acontecendo, né? Eles viram a internet ganhar projeção, eles viram, né, o bug do milênio que não acabou com a humanidade, mas trouxe muita inovação. Eles viram o surgimento da comunicação de massa, das redes sociais. Então, é uma geração que hoje começa a subir para as posições de liderança e de poder, tem uma conexão com o passado. Então, os pais, né, os avós são grandes referências para essa geração, né? E é uma geração que hoje talvez seja o que tem mais pessoas dentro dessa geração do que os boomers ou a geração silenciosa. Depois vem a geração Y, que são os millennials. Os millennials são a geração Y, eles começam aí no ano os 90, nascem no ano 90, 1991, vai até 96. E essa é a geração que viu a chegada do milênio quando eles ainda eram muito jovens. Então, aquela preocupação do bug do milênio, para eles fazer o menor sentido. E é uma geração que está aí entre, né, os 27 e os 42. Então, é uma geração que começa a entrar mais forte no mercado de trabalho. Diferente da geração X, os millennials, eles olham a relação de trabalho e de família de uma forma completamente diferente. É uma geração que, pelo que as pesquisas e a ciência indicam, não vai ser uma geração muito rica, por vários motivos. Porque, primeiro, eles tendem a ficar muito mais tempo na casa dos pais. Então, é uma geração que, às vezes, até os 30 e poucos anos ainda está morando com os pais. Não tem a mesma ambição de carreira que as gerações anteriores. Então, a relação com o trabalho não é aquela relação de que eu quero ganhar muito dinheiro para ter uma grande casa, um carro super bonito, poder viajar no fim do ano para onde eu quiser. Essa é a expectativa das gerações anteriores. Essa geração dos millennials, geração Y, eles pensam, por que eu preciso disso? Né? Então, é uma geração que questiona muito, né, os valores da geração X, questiona bastante, né, porque acha que a geração X era muito mais materialista, enquanto os millennials são muito mais idealistas. Eles estão muito mais preocupados com outros valores do que o X. Na sequência, a gente tem a geração Z. Esses, eles nascem aí no finalzinho, né, 96, vão até 2010. São os jovens que têm entre, né, 13 e 26 anos. Esses são completamente diferentes de todos. Porque eles vêm um mundo. É uma geração que nasceu muito cercada de tecnologia.
Então, eles veem um mundo muito diferente das gerações anteriores. Porque como a tecnologia traz muito conforto, então tudo precisa gerar conforto. Tudo precisa ser fácil. Que a tecnologia trouxe essa percepção. Então, a coisa tem que ser rápida, a coisa tem que ser simples, a coisa tem que ser direta. É uma geração mais ansiosa, que não consegue esperar, que não tem paciência, porque, como vivem muito conectados, eles querem que as respostas sejam muito rápidas. É uma geração que questiona principalmente as decisões que são tomadas. É uma geração que constrói seus próprios pontos de vista sem base, né? Muito rápido, então não aprofunda demais, não tenta entender a complexidade. Tem opinião para tudo, mas às vezes é uma opinião que pode ficar muito no raso, precisa descer um pouco, precisa entender um pouco. E é uma geração que quase nunca foi para uma biblioteca abrir um livro e copiar, né? Porque vai no Google e tem tudo. Só que ao mesmo tempo que vai no Google e tem tudo, esquece de verificar se aquele tudo é verdade. Porque você pode colocar qualquer coisa na internet. Tá? E por fim, a gente tem a geração alfa. A geração alfa, né, ainda são crianças, né, 12 anos para baixo. Essa geração alfa deve terminar em 25, e aí 25 começa provavelmente a geração beta, que vai durar mais um tempo. Esta é uma geração onde tudo que eles vivenciam tem tecnologia. Então, é uma geração hiperconectada. Né? Você já vê, é uma geração que já está assistindo coisas no YouTube, tem alguns que já têm rede social, tem alguns que já se consideram influenciadores. Então, é uma geração, né? Esta é a geração que perde a raiz com o passado. Porque eles acham que tudo que eles estão construindo agora é muito melhor do que foi feito nos anos anteriores. Essa é a geração. Tá? Se você tem aí entre 43 e 58, que é exatamente essa geração que está aqui no meio, deixa eu ver se eu consigo pintar aqui. Não, vamos ver se eu consigo. A geração X, que é esse grupo aqui, ó. Então, imagina que você está entre 2 gerações para trás, 3 gerações para frente. Você está bem no meio ali. É a geração que tem mais dificuldade, porque ela não consegue entender os valores de uma geração Z ou alfa, e também não consegue entender por que os valores das gerações antigas são descartados pelas gerações novas, como, por exemplo, família, casamento, essas coisas todas. Continuando, turma, né? Além das gerações, a gente tem também a famosa visão de mundo. Né? Nesse vídeo que eu deixo aqui para vocês, do professor Leandro Carnal, é uma aula que ele dá na PUC do Rio Grande do Sul. Tem 20 minutos o vídeo, ele conta um pouco dessas visões do mundo, mas isso que eu vou mostrar para vocês existe em tudo quanto é lugar. Então ele só compilou e trouxe esse vídeo, mas é um conceito, né, sociológico e antropológico que é visto em tudo quanto é meio, tá? Então o mundo, as visões de mundo são divididas em 3 grandes grupos nessa interpretação que eu estou trazendo para vocês. A primeira é do mundo tradicional. Essa visão de mundo tradicional acabou no finalzinho dos anos 80, 89 para ser mais exato. Era uma visão de mundo onde reter conhecimento, acumular as coisas, era extremamente valioso, porque era difícil você ter as coisas.
Então, perder era muito sofrido. Perder uma casa, perder um emprego, perder, né, a família, era terrível, porque conquistar não era fácil. Então, esse mundo tradicional é um mundo que valoriza muito reter aquilo que você tem. Guarda, porque não é fácil você ter as coisas. E esse mundo, ele durou até exatamente o finalzinho da Guerra Fria, que foi em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Quando o Muro de Berlim caiu, começou um novo ciclo chamado Mundo VUCA. E esse termo ele foi construído pelo exército americano. O exército americano ele falou o seguinte: olha, a partir de agora, o mundo ele vai ser volátil. O que é um mundo volátil? É um mundo em constante turbulência, transformação, ebulição. Não, não espere que as coisas vão ser tradicionais. Você nasce, cresce, casa, constrói as suas coisas, fica velho, deixa para os filhos e morre. Esse mundo volátil quer dizer que você pode casar, separar, casar de novo, você pode ter suas coisas, perder tudo, conquistar de novo, você pode ficar doente, você pode ficar. É um mundo que está turbulento. A segunda característica desse mundo é que é um mundo incerto. Não existe verdade absoluta nesse mundo. Porque as interpretações elas são muito individuais e muito pessoais. Então, o certo é para você, não é para mais o coletivo. Então, é um mundo cercado de incertezas. Não só pela questão do certo e do errado, mas incertezas também com relação ao futuro. Porque já que é muito turbulento, será que eu vou estar casado daqui a 10 anos? Será que os meus filhos vão dar certo na vida, né? Entre aspas. Será que eu vou estar trabalhando? É incerto. O terceiro aspecto, esse mundo é complexo. E por que ele é complexo? Porque a humanidade cresce bastante, a gente está em mais de 8 bilhões de pessoas, mas naquela época já não eram 8 bilhões ainda, mas era muita gente. Né? Economia funcionando bem para uns, mas para outros, né? Altas taxas de inflação, quem lembra dessa época sabe, né? O plano Sarney, né? Remarcando o preço de manhã e à tarde, você tendo que comprar logo, porque você não tinha ideia de qual seria o preço no dia seguinte, que era tudo complexo demais. E o quarto aspecto desse mundo, ele era um mundo ambíguo. Né? Ele não tinha clareza do que era o certo e errado. Não? Porque às vezes o certo parecia ser errado, e às vezes o errado parecia ser certo. Esse era o mundo. Só que ele acabou. Ele acabou em 2021, um pouquinho antes da pandemia crescer, esse mundo acabou. E agora a gente vive num mundo chamado Bunny, né? Que também tem 4 características. A primeira característica é que esse é um mundo frágil. Mundo frágil. Em todos os aspectos. Quer ver um exemplo? Greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros fizeram uma greve. E o que aconteceu? Quem lembra? Desespero. Corre para o mercado, compra as coisas, porque vai acabar, não vai ter arroz, não vai ter açúcar, não vai ter comida. As farmácias vão ficar sem remédio. Vai lá, né? Compra, porque né? É um mundo frágil. A gente é altamente dependente disso que vocês estão vendo, energia elétrica. A gente é altamente dependente da internet. O que acontece se você estiver numa estrada e não tiver sinal? Já dá um desespero, né? Porque, meu Deus, esse pneu fura,
Se esse carro quebra, eu estou no meio do nada, sem sinal, como que eu faço? Mas essa fragilidade não é só nesses aspectos físicos. O mundo também é frágil nos aspectos emocionais. As pessoas estão quebrando, né? Elas estão extremamente deprimidas, extremamente vulneráveis, né? Extremamente fragilizadas em tudo, e não é só por causa da pandemia, isso já vinha acontecendo. A pandemia, ela só escancara essa realidade, mas ela já estava sendo percebida. E aí, depois eu vou até corrigir para vocês, eu não tenho certeza agora se é 2021 ou se é 2011, mas depois eu trago essa informação para ficar gravada aqui. Eu acho que é 2021. Tá? Mas essa é a humanidade, frágil. Né? O segundo aspecto desse mundo bunny, e essas 4 letras é porque vem dos termos em inglês, tá? Por isso que tá assim. É um mundo ansioso. É um mundo extremamente ansioso. Então, quando a gente fala que gerações recentes elas são ansiosas, não, todo mundo está ansioso. Está todo mundo ansioso. Tá? Todo mundo não tem mais paciência para esperar as coisas. Tem que ser rápido. Né? Quer ver um exemplo? Simples. Elevador. Você chega no elevador, aperta o botão. Se aquela luzinha não acendeu, o que você faz? Aperta de novo. Né? Porque não deve estar descendo. Né? A gente não pensa assim, não deve estar quebrado. A gente pensa, não está descendo, não está descendo. Aperta lá para chamar logo o elevador. O mundo é ansioso. Né? Então a gente vive numa ansiedade enorme. O quarto aspecto, o terceiro aqui, ele é não linear. O que é um mundo linear? O mundo linear é um mundo onde os eventos eles acontecem numa sucessão. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E no mundo linear, uma coisa reflete na outra. Então, o desemprego reflete na renda. A doença reflete no teu trabalho e na tua família. Esse é um mundo linear. Uma coisa está sempre refletindo na outra. Só que hoje o mundo ele é não linear. Quer dizer que as coisas não acontecem mais numa sucessão. E essas relações de causa e efeito, né, uma coisa refletindo na outra, elas são difíceis de você perceber. Né? Quer ver um exemplo? Hoje as pessoas acordam e falam assim, eu estou bem, quero separar. Mas aconteceu alguma coisa? Não. Vocês brigaram? Não. Vocês estão passando? Não. Simplesmente a gente não está mais curtindo estar junto. Não tem uma causa, não precisa de uma causa para ter um efeito. A gente simplesmente não quer mais. Né? Está no trabalho, está querendo sair, porque não estou gostando daqui. Mas o ambiente é ruim, o salário é ruim? Não quero mais, quero fazer outra coisa. Né? Esse é o mundo onde não existe explicação. E ninguém consegue explicar, as pessoas simplesmente. Vou empreender, vou abrir um negócio. Parece que abrir um negócio é ser. Vou lá fazer qualquer outra coisa. Esse é o mundo não linear. Você tem um filho? Tem, mas você cuida dele? Não, meu pai que cuida. Mas por que você não cuida? Porque não tem paciência para isso. Entendeu? Quero fazer outra coisa, não quero ficar em casa cuidando. Quero ir para balada, deixa eu ir lá com meu pai, com a minha mãe. Esse é um mundo não linear, não precisa de uma causa, de um efeito. Não existe uma explicação para isso. E último aspecto, para a gente terminar, o mundo ele é incompreensível. Não conseguimos explicar o que acontece com esse mundo. Isso que eu estou falando para vocês, normalmente eu menciono nas aulas que eu dou na universidade, então é um conteúdo que eu também quis aproveitar para essa nossa primeira aula. Então, falo muito desses aspectos para os alunos, que essa é a realidade. Né? E lá nem é um estudo bíblico, lá é uma universidade normal. Então, para eles, isso aqui é
é super importante de entender, porque esse é o mundo. E eu acho importante nós, como igreja, pensarmos nisso também, porque esse é o mundo. Esse é o mundo que você está hoje, que eu estou hoje. E ele reflete na forma como a gente se enxerga, na forma como a gente enxerga os outros, na nossa introspecção, quando a gente está lá, meu Deus do céu, tem que acordar, tem que levantar, a gente fica pensando na vida. E as guerras espirituais que nós vamos falar, né? E as causas diretas e indiretas que essas guerras produzem, elas levam em consideração este contexto. Então, quando nós falarmos de suicídio, quando nós falarmos de endemoniamento, quando nós falarmos de crise, de pânico, de medo e de tudo mais, lembram que o que nós estamos falando é por causa desse contexto de mundo que a gente está experimentando. Frágil, ansioso, não linear, incompreensível. E é o nosso entendimento a respeito disso que vai fazer com que a gente compreenda melhor esses aspectos espirituais, que acreditando ou não, porque tem gente que não acredita em aspectos espirituais, acreditando ou não, eles estão aí. E a gente precisa realmente entendê-los. A aula de hoje muito mais para uma introdução, tá? Então paro por aqui. Semana que vem, então, a gente já começa a falar mais da mente. Pergunta: o que é a alma? Existe alma? Ou a alma é um conceito religioso filosófico? O que faz? Né? Porque se você pegar, por exemplo, um bichinho, ele sente dor, ele é inteligente, porque ele sabe como ter as coisas, né? Ele tem suas vontades. Então, será que os animais também não têm alma? E a gente acha que é só o ser humano que tem? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a alma, um conceito mais difícil de se explicar, porque a ciência não acredita na existência da alma, tá? Porque para elas, para a ciência, a alma é algo religioso filosófico. E como que a gente concilia isso? Semana que vem a gente fala. Deus abençoe vocês. Eu vou interromper aqui, né?